Olá, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 5 de agosto de 2022, são exatamente 14 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Nós estamos fazendo um documentário a respeito da história da manutenção no Brasil e eu estou convidando vários protagonistas dessa história, ora autores de livro, pessoas que fizeram parte da Associação Brasileira de Manutenção, e também sobre uma importante empresa que foi uma nucleadora do tema da função manutenção aqui do Brasil, que foi a CEMAN, Central de Manutenção de Camaçari, que depois passou a se chamar Central de Manutenção. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o ex-diretor operacional da CEMAN, Murilo Sampaio. Olá, Murilo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Haroldo. Agradecer, Murilo, a sua predisposição a fazer parte desse depoimento. É um documentário que a gente está fazendo relevante. E com esse depoimento, nós fechamos as entrevistas dos três diretores da CEMAN, ali na final da década de 80, início da década de 90, que fizeram uma história muito importante da CEMAN, protagonizaram uma evolução fantástica dessa empresa e contribuiu em muito para o desenvolvimento da função manutenção aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer a você essa predisposição e gostaria que já, na primeira pergunta, você falasse um pouco da sua formação acadêmica até você chegar na CEMAN. Bem, eu me formei em engenharia mecânica na área de energia, na Universidade Pública do Estado do Rio de Janeiro. Me formei em 1978 e sempre fiquei na área, sempre atuei na área de energia e na área de serviços. Eu cheguei à CEMAN para ser diretor comercial em 1985. Eu tinha acabado de fazer 29 anos. Então, a minha carreira como executivo estava ainda bem no início. E como foi que você chegou na CEMAN? Foi a convite de quem? O que foi que provocou essa sua entrada na CEMAN, Murilo? Olha, na verdade, eu fazia projetos na área de energia. E nós estávamos fazendo um projeto para a Copene, para ampliar a central de utilidades, agora não mais queimando, naquela época, não mais queimando combustível fóssil, mas a partir de madeira. A Copene tinha um grande projeto para isso e eu desenvolvi essa cogeração para a Copene. E foi um projeto que durou aí meses, talvez anos, e a interlocução que eu tinha o tempo todo era com Paulo Faria, um querido amigo até hoje, que era o gerente de obras da Copene. E aí houve uma modificação da diretoria da Copene, que culminou, que teve desdobramento com a modificação da diretoria da CEMAN. E aí o Paulo me ligou um dia, eu pensei que fosse para conversar sobre o nosso projeto, e na verdade era um convite para integrar a nova diretoria da CEMAN, atuando como diretor comercial. Então foi assim que eu cheguei à CEMAN. É uma grande responsabilidade, Murilo, porque 29 anos não é uma coisa comum na época, hoje não é uma coisa tão assim, novidade, né? Mas na época, 29 anos, para já assumir a direção de uma empresa daquele porte, CEMAN, 29 anos, área comercial. E eu queria saber de você, ao chegar na CEMAN, justamente na área comercial, qual era a cultura, qual era o perfil da empresa e nos primeiros anos, o que é que foi modificado, principalmente ainda você como diretor comercial? Olha, a CEMAN ela tinha uma qualidade nos seus recursos, tanto recursos materiais quanto recursos humanos, muito diferenciados. Tinha muitos engenheiros formados, egressos dos cursos da Petrobras, ou seja, eu diria que ela era um celeiro de grandes talentos e tinha, digamos assim, funcionava como uma grande oficina do polo de Camaçari, né? Então, quando eu cheguei, eu encontrei e fiquei super entusiasmado com a qualidade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente percebia que faltava, digamos assim, uma estratégia
para fazer com que esses recursos pudessem ter um comportamento de empresa. Então, um grande desafio foi fazer com que a gente compreendesse a diferença da manutenção enquanto função e a diferença da manutenção enquanto empresa de prestação de serviço. Ou seja, como negócio, né, Murilo? Como negócio, né? Então, a Seman, ela tinha, como eu falei, uma quantidade, uma qualidade muito grande dos seus recursos, mas tinha, digamos assim, uma grande lacuna da estratégia enquanto negócio. Então, logo no início, a gente organizou os recursos em 4 linhas de serviço, né? Porque, basicamente, todo o faturamento da Seman era com locação de mão de obra. Então, nós mantivemos a locação de mão de obra, chamando de linha SEM, SEEM, né? Serviço de mão de obra. Criamos uma linha SIC, que era a integração do campo oficina, uma linha SEI, que era engenharia e inspeção, e uma linha CEP, que era o serviço de parada. Opa. Então, essas quatro linhas de serviço começaram a funcionar como um canal de comunicação entre os recursos que nós tínhamos, né, e a prestação lá na ponta, diante do cliente. E isso começou a trazer, digamos assim, um ciclo positivo de desenvolvimento. A Seman foi se desenvolvendo, passou a ter uma postura comercial para embalar um conteúdo técnico que ela já tinha, né? Até hoje eu não conheci nenhuma empresa que tivesse em quantidade e qualidade os recursos que a Seman dispunha. Até hoje não conheço mais nenhuma empresa que tenha isso. Ok, Murilo. Agora, até então você estava na área comercial, com essas transformações acontecendo, esses produtos que foram criados, né, para poder até ter uma diferenciação. Eu creio que na época a Seman ainda era muito dependente da Copene, né? Ela nasceu ali no polo com a função, evidentemente, de fazer todos os serviços para o polo como um todo, mas basicamente ela dependia muito da Copene. E a partir de que momento você saiu da área comercial para atuar como diretor operacional? Olha, eu não sei exatamente, eu comecei em 1985, acho que talvez 88, assim, 89, entre 88 e 89. Né? Nós julgamos por bem naquela altura criarmos 2 diretorias, uma diretoria no Sudeste, com o deslocamento do Dário Casas, e uma diretoria do Nordeste, né? E nós fechávamos o ciclo, fazendo com que a atividade comercial e de operações respondesse para uma única pessoa. Né? Nessa época também, no final dos anos 80, nós criamos o que viria a ser, digamos assim, uma pequena revolução na Seman e no mercado. Nós criamos a linha SEG. A linha SEG é Serviço de Gerenciamento Global. Mais tarde, bem mais tarde, isso seria rebatizado de Full Service, né? já com a ABB no lugar da Seman. Mas essa linha de serviço ela foi assim, digamos, uma inovação quase que disruptiva na forma de prestar o serviço. Como eu disse, você tem que entender a manutenção enquanto função. Ela traz, digamos assim, os profissionais diante dos seus ativos e precisam melhorar a relação com os seus ativos. Então, você precisa, desde inspeção, desde engenharia, desde planejamento, todas as especialidades de caldeiraria, complementar, elétrica, instrumentação, todas essas especialidades, junto com um cérebro, né? Um cérebro que pudesse perceber, a partir da inspeção e da qualidade, da disponibilidade e confiabilidade desse ativo, aos olhos de quem o operava. Sim. Então, para isso, a Seman ela conseguiu ter todas as disciplinas necessárias para ser uma gestora de manutenção.
Sim. E aí a linha SEG conseguia vender esse processo como um todo, né? E fez um grande sucesso, principalmente porque saímos naquela época de um processo de desestatização, muitas empresas estatais com estruturas antigas, envelhecidas, caras, pouco eficientes. Então a Seman fez um sucesso enorme. De 1990 a 1992, nós fomos a segunda empresa mais rentável do país. Ou seja, a Seman oferecia ao mercado todos os saberes, todo o conteúdo necessário para você ter uma manutenção moderna. Ou Sim. seja, desde a inspeção até as atividades complementares. A Sim. Seman passou a ter uma engenharia, a gente brincava, porque ela, ali onde era, digamos assim, um almoxarifado de tubos, nós fizemos o prédio da engenharia da Seman. Então, nós fizemos uma série de serviços. Cada vez mais, a empresa era vista como uma solução para a manutenção com Sim. ferramentas e metodologia moderna. Sim. Também nessa época, a gente amadurecia o nosso processo de qualidade total. Então, você tinha uma empresa que tinha virado uma grande escola. Né? Sim. A empresa passou a ser uma grande escola e fornecia lá na ponta um serviço diferenciado. Sim, então, Murilo, é isso que eu ia perguntar agora, que às vezes a gente fala assim, até entre nós que fomos Seman, não é? A gente diz assim, a Seman foi uma grande escola. Só que na hora da gente falar a palavra escola, a gente fala de uma maneira um pouco mais assim, sem entender o que significa uma palavra escola, quando é vista do ponto de vista de uma organização, uma empresa privada que busca lucro, né? Então, eu queria que você enriquecesse essa denominação que a gente fala de maneira tão assim, fútil, não é? Tão popular, tão simples, mas eu queria que você enriquecesse por que a Seman era considerada de fato, inclusive pela própria diretoria, como sendo uma escola. Olha, você basicamente havia dividido a empresa em dois grandes grupos, né? O grupo cerebral, né? O grupo de liderança e o grupo de execução. Então, o que a empresa fez? Ela criou um curso específico, uma formação, a gente chamava de Faculdade Gerencial Seman, né? Cursos de 400 horas, 450 horas, para as lideranças da empresa. E esses cursos eram ministrados após o expediente no auditório da Seman, Sim, durante anos. Durante sim, anos. E para a mão de obra de execução, nós criamos o plano de qualificação de pessoal. Esse plano de qualificação de pessoal ele teve um êxito espetacular, porque ele serviu de base para várias outras empresas. Nós cedemos à época para a própria Abraman esse sim, plano de qualificação de pessoal. Então, a empresa ela tinha uma formação para as suas lideranças e uma formação para a sua execução, né? Não só teórica, mas também como, sobretudo, prática, principalmente para a execução. sim, Então, além disso, nós transformamos a sede da, da Seman num local de visitação. Nós implementávamos, à época, o 5S, trazido para o Brasil pelo Paulo Faria. Você foi um grande disseminador. O Paulo, numa visita e em contatos com a Nippon Zeon, né, eu tenho inclusive. lançou o primeiro livro, que eu acho que, inclusive, eu fiz o prefácio do seu primeiro livro. Né? Então, a Seman, eu diria que ela introduziu o 5S nas oficinas do Brasil. Ou seja, hoje é comum você encontrar uma oficina parecida com que a Seman era há 30 anos atrás. Né? Então, a escola ela deriva exatamente disso. Você entra de uma forma e sai de outra. Sim, Isso é o papel da escola, de enriquecer as pessoas, né? Dar aquilo que é mais diferenciador, que é o conhecimento.
né? Então, a SEMAN é conhecida como tem, talvez na área de manutenção, acho que é a maior escola que eu já frequentei. Muito bem, Murilo. Agora, eu queria só abrir um parêntese um pouco na história da linha SEG, porque foi uma linha, na época, muito disruptiva, como você falou, e como qualquer coisa disruptiva, você tem dificuldades para comprovar, né, que aquele produto ele é adequado para o momento. A gente tem a privatização e, na época, muita a moda da própria terceirização. Então, qual foi o fato, qual foi o contrato que você considerou assim que foi fundamental para comprovar que esse modelo era viável, tanto para a SEMAN como negócio, como para quem contratava a SEMAN, transferindo basicamente toda a sua estrutura de manutenção, planejamento, engenharia, e a execução não era muita novidade, porque se fazia muita alocação de mão de obra na época, mas o serviço ficava totalmente repassado de um cliente para a SEMAN. Qual foi o marco que fez com que esse produto fosse um produto que fosse visto pelo mercado como um produto sólido e confiável? Olha, a manutenção àquela altura era uma manutenção ainda muito pobre de indicadores, né? Naquela altura, nós administrávamos uma convergência entre a linha SEG, o gerenciamento global da manutenção, e o amadurecimento dos nossos processos de qualidade. Então, você trouxe para a manutenção a cultura dos indicadores, né? Qualidade, moral, atendimento, custo e segurança. Ou seja, esses 5 quesitos, eles eram desenhados, configurados na manutenção. E você tinha o levantamento do status quo da empresa antes de nós chegarmos, né, nesses quesitos. Você comparava, basicamente, disponibilidade e custo. Né? Nós garantíamos a redução de custo e uma progressão, uma evolução na qualidade dos indicadores. Então, isso foi vendido de cliente para cliente. Ou seja, quando nós fizemos a manutenção no Sudeste, né, o principal produto do Sudeste foi a linha SEG, que nasceu na Copene. Isso nasceu a partir de uma constatação nossa. Olha, por exemplo, quem faz manutenção, quem é um homem de manutenção, eu sempre falo que eu não sou um homem de manutenção, né? Eu sou um empresário da manutenção, é diferente. Então, você tem que fazer boletim de medição de serviço, você tem que emitir esses boletins, eles têm que ser aprovados, né? E nós tínhamos, a SEMAN pertencia à Copene, e nós tínhamos que emitir cerca de 1.000 boletins por mês para a Copene aprovar. Ou seja, era uma coisa assim, eu controlo a minha filha através de boletins de medição, e essa prática tinha sido, obviamente, trazida, importada da Petrobras. Né? Isso foi cortado. Ao invés de 1.000 boletins, nós passaríamos a ter apenas uma cobrança. Né? Uma cobrança responsável por tudo. Sim. E aí, nesse momento, a SEMAN, eu me lembro bem que foi uma fase difícil, a SEMAN absorveu praticamente todos os funcionários da Copene para prestar o serviço dentro da Copene. Então, isso foi uma revolução. E pela primeira vez, a Copene tinha um controle de custo efetivo, porque o preço era fixo. Fantástico. Ou seja, então a coisa nasceu ali em 1990. Foi justamente na época que eu passei para a SEMAN. Eu era engenheiro da Copene e automaticamente passei para a SEMAN, fui trabalhar lá com o Carlos Bastos, nosso amigo da SEMAN, né? Então, eu fui testemunha dessa passagem. Eu me lembro quando eu fui fazer uma grande palestra para todos os empregados da Copene que passariam para a SEMAN no refeitório da Copene. Né? Você provavelmente deveria, talvez você tenha estado lá. Sim. Então, foram situações assim vivenciadas muito ricas. E eu diria assim, sob o ponto de vista de amadurecimento
contratante contratado, foi uma grande inovação. Tá, então a Copene você considera que sendo o contrato que nós tivemos, que validou e que fez com que outras empresas passassem a ver isso como realmente uma coisa vantajosa para ela, sobre o seu ponto de vista econômico, seu ponto de vista também de dedicar parte do seu tempo ao seu negócio principal, e foi bancada, evidentemente, pela controladora maior, Copene. Eu acho que o Fernando Paz de Andrade, se não me falha a memória, era o diretor-presidente na época, da Copene, e que seguramente deu a vocês, era o CEO e deu à própria SEMAN essa autonomia, não é? E essa força para que o projeto fosse adiante, que foi um projeto bem sucedido. Então, talvez a Copene foi esse grande marco que deu a validação para esse projeto. Mas eu acho que antes disso, né, a gente não faz uma mudança dessa do nada, né? Antes disso, nós tivemos em 1987, né, o que a gente chamou à época de Projeto 200, né? Ou seja, por encomenda da Petrobras, nós criamos um grupo de 200 pessoas, né? Notadamente para manutenção de equipamentos estáticos de grande porte, que fez, né, para as maiores refinarias da Petrobras as suas paradas de manutenção. Sim. Foi um sucesso tão grande, eu diria que a visibilidade nacional da SEMAN passou a ser maior a partir desse projeto. Né? Ou seja, quando você tinha a engenharia, né, ligada à inspeção, para fazer a lista de serviços a serem realizados numa parada com prazos definidos e com valor definido. Né? Então, a parada para a área Petrobras, para a área de petróleo, para a área petroquímica, é um evento muito significativo, muito custoso e muito importante. Então, a SEMAN ela acabou se desenvolvendo nos grandes desafios que teve que enfrentar. Então, quando nós finalmente conseguimos juntar a manutenção da rotina com a manutenção das paradas, isso amadureceu a linha SEG, isso amadureceu o gerenciamento global da manutenção. Então, isso depois eu saí da SEMAN em 94, eu acho, cerca de 9 anos depois da minha entrada, nós já tínhamos dezenas de contratos de full service, como se chamou depois. Né? Tá. Murilo, tem duas questões que se confundem, se complementaram na SEMAN, que foi a criação ou a oficialização do seu sistema de qualidade total, o chamado GQT, juntamente com depois a própria mudança da estrutura orgânica da empresa, que passou a ser aquela estrutura orbital. Inclusive, você escreveu um livro oriundo tanto de suas pesquisas como da própria experiência dessa estrutura orbital na SEMAN. Então, eu queria que você tocasse um pouco no assunto, essa complementação dessas ações e estratégias da empresa, o GQT com a estrutura orbital. Por favor, Murilo. Olha, o que a gente via, né? Uma empresa prestadora de serviço que vê a manutenção como negócio, ela tem que ter níveis diferenciados de operação. Nós tínhamos até então ainda organizações muito segmentadas, né? Nós tínhamos os setores, as divisões, os departamentos, as diretorias, tudo isso importado da Petrobras. Só que a Petrobras era contratante, ela era proprietária dos recursos. Sim. É uma empresa de capital intensiva. Sim. E a SEMAN, que indiretamente pertencia à Petrobras, né, nunca é demais lembrar que a SEMAN tem uma história muito curiosa. O polo de Camaçari, quando foi feito, ele era para ter determinadas centrais. Né? A central de matéria-prima e a central de utilidades viraram a Copene. Né? A central de efluente virou a Cetrel. Era para ter tido também uma central de serviços gerais, que nunca saiu do papel, né? E uma central de manutenção. Né? A central de manutenção foi licitada. Né? Foi licitada e a vencedora foi a Fuji, japonesa. Né? E aí os grandes fabricantes de equipamentos
sobretudo os europeus, não queriam mais fornecer os equipamentos para a Copene, né, por receio de terem os seus equipamentos cuidados por uma concorrente. Sim. Então, a SEMAN foi feita meio às pressas. Como é que foi feita? Ela criou uma cerca na antiga Nitrofert, então Copeb 1 e 2, Sim. e dali nasceu a oficina da SEMAN, a central de manutenção. Então, essa, essa, essa maneira de fazer as coisas foi toda feita pela Petrobras. Ou seja, uma série de níveis que na Petrobras, como administradora de recursos próprios, né, de capital intensivo, é importante que você tenha esses filtros. Mas para uma prestadora de serviço, que tem o atendimento, a agilidade, se confundem com a sua viabilidade. Uma Uhum. prestadora de serviço sem agilidade deixa de ser uma prestadora de serviço. Certo. Então, nós criamos uma estrutura, né, onde você passou a criar cada centro de resultado passou a ter uma vida própria. As pessoas tinham o poder, a autonomia, né, a autoridade sobre os recursos e responsabilidade pelos resultados. E elas compareciam à organização orbital de uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. O piloto dessa nave, né, comparecia à mesa 1, né, para poder prestar contas. Então, a SEMAN passou a ser uma empresa de inteligência e financiadora de todos os processos que prestavam serviço. Aí não só os corporativos, como também depois que nós criamos os pequenos empreendedores, Sim. né? Que eram empresários, né? Empregados da SEMAN, mas atuavam como empreendedores, e a SEMAN disponibilizava recursos e cobrava resultados. Né? Então, a empresa ela tinha a performance como a sua maior obsessão. Né? Ou seja, então, para grandes contratos, nós tínhamos essa organização orbital auxiliando. Sim. Murilo, você falou do pequeno empreendimento, daqui a pouco a gente vai falar disso. Agora, sobre o processo do GQT, né, que teve ali inicialmente sugestões, recomendações da própria Fundação Cristiano Ottoni. Eu me lembro muito bem quando o Falcone ele fez uma apresentação do TQC no estilo japonês, que ele estava junto com a Fundação disseminando no Brasil, fruto de uma pesquisa e estudo que foi feito desse modelo bem-sucedido lá do Japão. Então, eu queria saber, e a construção do GQT foi justamente na sua gestão da diretoria operacional, junto com o Dário, junto com o Paulo Faria. Como é que foi construído esse GQT para ter aquele modelo de gestão de rotina, gestão estratégica, tal qual pregava o Falcone na época, mas que a gente não tinha no Brasil nenhuma empresa que tivesse dado a sua adequação àquele modelo de uma maneira tão bem sucedida, como foi feita pela SEMAN, juntamente com essas mudanças que você acabou de explicar para a gente. Olha, o movimento pela qualidade ele aconteceu na segunda metade do século da década de 80. Né? A SEMAN foi uma das primeiras a contratar o Falcone. Não tinha ainda, eu acho, a Cristiana, a fundação. Né? E eu brinco que o Falcone conheceu o 5S na SEMAN. Né? Eu me lembro quando eu dei a volta com ele, né? Ele não sabia o que era 5S. Né? Ou seja, ele era um cara treinado pela JUSE, né? Um talento enorme, um didatismo muito grande, né? Mas nós tropicalizávamos, de certa forma, a forma processual que a qualidade total prega, mas nós precisávamos ter uma vertente de inovação que a qualidade total nem sempre pregava, né? Ou seja, então nós tínhamos as inovações que nós fizemos nos nossos produtos,
foi decorrência de um gerenciamento estratégico voltado para o novo, né? Então, a qualidade total, no início, ela era muito gerenciamento da rotina processual, a parte, digamos assim, gerenciamento das diretrizes, em muitas empresas não acontecia, e tinha muito também, você vai se lembrar, os chamados círculos da qualidade. Sim, Né? E tem empresas, eu fui várias vezes ao Japão, onde a qualidade total em determinadas empresas eram basicamente os círculos de qualidade. sim, Então, eu diria que você tem os círculos de qualidade, você tem o gerenciamento da rotina, você tem o gerenciamento das diretrizes, mas mais ainda, você tem que chamar isso, você tem que ter o gerenciamento da inovação, sim. da coisa nova. E a qualidade total no Brasil, eu acho que enfatizou a inovação menos do que Verdade, deveria. verdade, Murilo. Né? Então, hoje em dia, quase ninguém mais fala de qualidade total como sendo um diferenciador na sua gestão. Né? Sim, O grande diferenciador é performance e inovação. sim. Né? Eu tinha umas discussões grandes com o Falcone, a quem eu respeito muito, né? Mas a inovação tratada como obsessão, como vontade de fazer acontecer, eu acho que foi a grande lacuna dos processos de qualidade no mundo todo. Certo. Já que você falou em relação ao 5S da semana, né, que era muito forte, era a maneira até visível de se ver tudo que tinha por trás em termos de estratégia com relação à gestão e à própria gestão pela qualidade total. A gente teve aí o apoio do Nishitai, né, consultor japonês, se não me falha a memória, do JPM, que nos visitou 2 vezes, se não me falha a memória, 2 ou 3 vezes. E foi a pessoa, inclusive, que talvez tenha possibilitado a tradução do livro, né, do japonês para o português. Esse livro a Ah, gente distribuía lá para os nossos clientes, para escolas, a gente fazia, na época, apresentações para para a comunidade, eu particularmente, a convite da direção da empresa, não somente eu, mas tinha lá o próprio Luiz Everton, a gente apresentava esse nosso programa 5S, deixando visível o que é que nós fazíamos como base para a nossa semana de qualidade total. E era um programa muito forte que a gente tinha, e o Nishitai ele possibilitou a gente fazer a multiplicação desses livros. E eu acho, Murilo, que era um dos cartões postais, você falou aí da central de manutenção de Camaçari, e recebíamos visitas, caravanas, vinham até às vezes é, quinzenalmente nos visitar, era mostrado o nosso sistema de qualidade total através da área da qualidade, e depois o pessoal fazia a visita às oficinas para poder fazer o Gemba na época, vendo realmente, é, conversando com nossos mecânicos, eletricistas. Então era um programa fantástico que a gente tinha, que era a base da qualidade, e a gente tinha na direção da empresa, representada no Nordeste por você, pelo Faria, como pessoas que estavam ali sendo o sponsor desse programa, que teve um sucesso imenso. Tanto é que o próprio Nishitai publicou esse nosso case lá numa revista japonesa, mostrando a experiência de uma empresa ocidental de sucesso, e passamos a ser reconhecidos no Brasil também, a semana, entre outras coisas, por conta do nosso padrão elevado de 5S, genuinamente japonês. A gente está falando aí de 92 a 94. Quer dizer, hoje muitas empresas implantam 5S, a gente questiona se estão implantando bem ou não, mas na época 92, creio que a semana foi a grande pioneira de ter um processo desse, devidamente amadurecido, porque fazia parte realmente da nossa cultura, o 5S. Eu queria que você agora falasse um pouco, Murilo, com relação aos pequenos empreendimentos, né? A semana ela tinha os centros de resultados, centro de custos, às vezes visto também como centro de resultados, e gradualmente vocês da direção foram fazendo esse desenho de transformar esse centro de custos, oficinas, em negócios através dos pequenos empreendimentos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre tanto a ideia para fazer isso, como também a própria concepção e os resultados que foram oriundos desse grande projeto, que era mais um produto de destaque da semana, os pequenos empreendimentos. esse assunto ele
atual até hoje, né? Todas essas discussões que nós estamos fazendo aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é uma conversa para o futuro, né? Não é uma conversa do passado. Ou seja, a manutenção ela precisa de avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos, eles não vêm com escala muito elevada, né? Você tem, na verdade, pequenos nichos que têm conteúdo tecnológico, mas não são, digamos assim, desenvolvidos com a mentalidade de vender grandes projetos, né? É difícil para uma área comercial acostumada a vender grandes projetos de milhões de reais por mês, né? Tratar, por exemplo, nos dias de hoje, né? Tentando trazer os problemas daquela época para hoje, no monitoramento de variáveis como pressão, temperatura, umidade, né? Que são pequenos sensores aplicados, ligados a sistemas de controle, né? De automação. Isso são coisas de alto conteúdo tecnológico que as empresas prestadoras de serviço que trabalham na escala, com grandes grupos de pessoas, não conseguem trabalhar. Então, por exemplo, na época, eu me lembro, usinagem de campo, foi nosso primeiro pequeno empreendedor. Naquela época, usinagem de campo era alguma coisa diferenciada, alguma coisa difícil, mas a dinheiro de hoje era como se vendesse um serviço de 150 mil reais, 200 mil reais, né? Era uma tecnologia necessária para a manutenção, mas a linha SEG, ela não conseguia fazer isso, né? Mas precisava disso. Então, Certo. nós criamos pequenos empreendedores, a valores de hoje deveriam ser assim, com faturamento de até 10 milhões de reais por ano, né? Que tinham toda uma autonomia para poder comprar os equipamentos, se qualificarem como grandes usuários, né? Vender e prestar o serviço, independentemente da grande semana. Sim. Né? Ou seja, então, nós criamos, olha, nós temos aqui um serviço de preditiva, mas preditiva é um negócio que vai dar 5 milhões no ano, 10 milhões no ano. Isso não é negócio para a Seman, que faturava milhões de dólares. Então, nós fomos, através dos pequenos empreendedores, procurando o desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico, trazer novas tecnologias para temperar o trabalho daquela grande equipe que prestava o serviço. Sim. Ela não tinha, digamos assim, a delicadeza, a sutilidade, a sutileza necessária para poder desenvolver esses veios tecnológicos. Então, o pequeno empreendedor fez muito sucesso, mas não ganhamos muito dinheiro, apesar de ter margens boas, porque tinham volumes mais baixos. Claro. Tá certo. Murilo, você como um homem que tem a parte comercial no seu DNA, não é? Você é um empresário, mas a área comercial é uma parte muito forte sua. Quais eram os elementos que na época tinha a Seman que você acha que mais facilitava a venda dos serviços da Seman para potenciar os clientes, principalmente clientes de médio e grande porte? O que é que impressionava, o que é que você tinha como cartão postal da Seman? Né? Além, evidentemente, de falar dos resultados, ter a credibilidade dos clientes atuais, mas o que é que você tinha de carta na manga da camisa, né, para você mostrar e aí encantar um potencial cliente que balançava, né, e dele ficar desejando fechar um contrato, principalmente o contrato de uma linha SEG com a Seman? Olha, a linha SEG não era vendida para o chefe da manutenção. Isso é muito importante entender. Opa, isso é Quando muito interessante. o cliente não é uma entidade monolítica, né? O cliente vai do presidente até o chão de fábrica. Sim. Tudo é cliente. Para comprar uma linha SEG, você tem que conversar com a diretoria da empresa, que tá interessada em comprar uma solução segura, com maior disponibilidade de operacional a custo mais baixo.
E essa conversa não podia, naturalmente, ser absorvida pelo chefe da manutenção. Né? Eu acho até que o retrocesso que aconteceu foi por falta de habilidade de lidar com essas interlocuções. Sim, Então, a Seman ela era vendida para a diretoria das empresas. sim, Né? E isso não foi uma coisa fácil, porque a venda acontece em 2, 3, 4, 5 meses, mas os sim, contratos são anos a fio. Então, ao longo do tempo, a Seman teria naturalmente o desgaste operacional que qualquer área de manutenção tem. sim, Né? Mas como isso era contratado, isso ficava mais fragilizada essa relação. E sim. foi uma pena, porque a Semana ela propunha soluções empresarialmente muito mais maduras do que hoje nós temos. Né? Hoje o país ele contrata mão de obra supervisionada com uma estrutura de segurança, mas não tem mais empresas com a inteligência e com a qualificação de uma semana. Sim, Né? O país empobreceu em termos de sim. prestadores de serviço. Muito bem, Murilo. Você, sem querer, respondeu uma pergunta que eu ia fazer, mas a pergunta seguinte dá condições de você estender um pouco mais. Quais são hoje as perspectivas que você vê, em função até do próprio desenvolvimento de tecnologias, principalmente na indústria, que é onde que há a maior prestação de serviços? Ali tem um pouco de logística, tem a questão de transportes utilizados no agronegócio. Mas quais são as perspectivas que você vê para o negócio manutenção, quer seja de empresas prestadoras de serviço de manutenção, quer seja para departamentos de manutenção? E, na sequência, que recomendações você daria para profissionais que ou atuam na função manutenção ou são candidatos a atuarem, estudantes, profissionais que, por acaso, migrem para a da manutenção? Então, são duas perguntas. Uma, a perspectiva, do ponto de vista das empresas, quer seja prestador de serviço, quer seja departamento de manutenção, e recomendações para profissionais. Olha, como eu falei, você tem que ver a manutenção enquanto função e ver a manutenção enquanto negócio. Né? A Seman foi a única empresa que eu conheci que conseguiu fundir essas duas coisas. Ela tinha a função manutenção no seu sangue, no seu DNA, e fazia uma boa prestação de serviço. No momento que você separa isso, o que eu posso falar da manutenção? A manutenção tem que se integrar. Né? A manutenção, essa não é uma conversa nova, é uma conversa atual, mas não é nova. Né? Tem que se integrar. Ou seja, a manutenção que eu vejo no futuro é integrada às utilidades, entendendo aí também a parte de energia elétrica. Né? Ou seja, eu acho que no futuro teremos departamentos de utilidades, né? E que incluem a manutenção. Né? Eu acho que a manutenção separada, como é hoje, ela fica extremamente limitada. Então, a integração com a área de operações e com a área de engenharia, incluindo aí todas as vertentes de infraestrutura, é impossível hoje, você vai numa área de manutenção, a pessoa não sabe falar sobre energia. Não sabe. O homem de manutenção, ela cuida da oficina e responde solicitação de serviço da operação. Nossa, isso aí é uma coisa ultrapassada, mas é o que mais tem. Sim, Né? Então, eu acho que o desafio da manutenção é o desafio da integração, né? E para a área de serviço, eu acho que ela tem que buscar esse enriquecimento, né? Já que ela não consegue fazer engenharia de equipamento, já que ela não consegue fazer inspeção de equipamento, tudo isso ficou na equipe própria do cliente, né? Pode fazer tratamento de efluente, pode fazer operação de utilidades, pode fazer, digamos, uma gestão da infraestrutura como um todo. sim, Né? Essa visão que eu tenho. Né? E o homem da manutenção, aí falando
tirando, digamos assim, o aspecto estratégico e o aspecto tecnológico, mas o homem da manutenção, ele tem que, essencialmente, ser bom de relacionamento, né? Ser bom de relação, gostar das pessoas, Sim. mais do que qualquer um, porque ele sempre está interagindo. Né? Então, eu acho que a qualidade, gerar relações de qualidade, é um bom desafio para todo mundo que é de manutenção, que estava muito presente na nossa época de manutenção. Nós imaginar que manter, né, vindo dos ideogramas japoneses, né, manter, tem dois ideogramas, né? O primeiro é fazer e o segundo é crescer. Né? Você só mantém aquilo que você faz crescer, que você faz evoluir. Né? Você não mantém. Manter não é deixar as coisas em seu estado original. Sim. Manter é fazer com que as coisas evoluam. Então, sim, essa é uma mensagem que eu acho importante para o homem de manutenção. Né? Não é fazer. A sua rotina não pode ser repetição, não pode ser fazer as coisas da forma igual. A sua rotina tem que combinar uma que eu chamo de tensão dialética entre repetir e inovar, né? Fazer e crescer. Né? Então, eu acho que se o homem de manutenção tem a ideia de que manter é deixar as coisas iguais, ele está errado. Está errado. Né? E tem que fazer as coisas evoluírem. Assim a gente mantém e chega a patamares diferenciados. Eu lembro de conhecer pessoas muito legais durante a vida, né? Pessoas que a gente conseguiu estabelecer relações de qualidade. Numa relação de qualidade, os dois lados da relação evoluem. Né? Eu acho que é esse tipo de relação que eu tento manter com as pessoas, né? De troca e de evolução. Então é isso, Murilo. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, pela entrevista. 15 horas e 2 minutos, esse dia 5 de agosto de 2022. Fica sempre com Deus na sua vida, Murilo. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Haroldo.